Oi, gente, boa noite. Vim dar uma palavrinha aqui para vocês. E só vou dar uma palavrinha mesmo, porque eu tô em Cannes, como um monte de gente, e tá super tarde. Eu queria falar com vocês antes. Então, primeiro, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente hoje à noite, nesse briefing, aulão, dos estudantes. É sempre importante poder falar com os estudantes. A gente sempre fala, é o futuro, é o futuro, é o futuro. Mas há 15, 20 anos éramos nós que estávamos aqui aprendendo com as pessoas. Então, queria agradecer a Gut, a Sofia, a Monique, a Fernanda, a Cissa, que fazem parte do clube, e foram elas que sem elas não existe nada, sem nenhuma dessas mulheres que eu falei não existe nada. Então, para a gente é muito importante que vocês não só tenham um briefing incrível de uma agência maravilhosa, mas que vocês também possam entender um pouco mais um pouco mais dos aspectos bonne nuit, bonsoir, que vocês possam entender um pouco mais dos aspectos culturais, é, culturais e antropológicos, sociológicos para quem que a gente está criando, porque eu acho que é dessa maneira que a gente consegue fazer uma boa publicidade, em que a gente conhece as pessoas, a gente fala com as pessoas, a gente está perto das pessoas. Então, eu espero que vocês gostem desse aulão, que ele foi montado, como sempre, com muito carinho para vocês. Quem que vai abrir essa pista de dança de hoje vai ser a Monique Lemos, e aí a Monique vai se apresentar melhor. A Monique é empreendedora, ela é pesquisadora, ela é antropóloga, ela é socióloga, ela é maravilhosa. Vocês vão amar a Monique. E ela vai contar um pouco mais sobre ela, e depois, em seguida, vem a Sofia, que vai falar para vocês sobre o briefing, e o que é esperado para que vocês possam dar o melhor de vocês, né? Fazer o melhor que vocês podem fazer. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E quem vai tocar agora as carrapetas aí desse, desse trabalho vai ser a Fê. E boa noite para todos. Um beijo e espero vocês no Festival do Clube, dia 23 e 24 de setembro. E espero que vocês se inscrevam também para participar da nossa categoria de estudante. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, Jo. Bem-vindos, gente. Agora eu passo a palavra aqui para a Monique, que daí ela vai dar uma aula bem legal aí para vocês. Ai, gente, boa noite. Vou lutar aqui com o Zoom para colocar minha apresentação. Vocês veem minha apresentação ou veem o navegador inteiro? O navegador. Eu não sei como mudar essa parte, né? A pessoa vai falar de Gen Z sendo millennial. Eu vou deixar assim. Tá melhor para ver? Tá. Tá. Gente, Monique Lemos, muito prazer. A Jo tem toda a conta da minha apresentação, mas é realmente muita coisa. Eu sou antropóloga. Na verdade, acho que vale dar um contexto um pouco maior, né? Eu estudei cinema, fui produtora por muitos anos, estudei sociologia e política depois, rapidamente administração, mas foi um leve delírio. Eu saí de lá com 2 projetos de pesquisa em sociologia, porque eles não davam conta de ser estudados na administração, e eram relacionados à pesquisa de mercado e antropologia de consumo. Estudei isso por muito tempo, fiz muita pesquisa de campo, já cheguei eu fiz Sociologia e Política na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o curso é muito estrutural em Sociologia Política e Antropologia, que é Ciências Sociais, mas ali a gente aprende de forma aplicada. No primeiro semestre, você já aprende metodologia, já vai a campo, já sai aplicando, e me apaixonei. Rapidamente fui transformando o meu trabalho de produção para um lugar de pesquisa e estratégia, até que em um momento eu criei uma metodologia minha de pesquisa, estratégia e criação, que é o que eu faço hoje na Topo, que é a minha empresa. Topo vem de topográficas, de topografar terrenos, de mapear áreas, planejar e criar a partir de solos férteis.
E essa empresa é uma consultoria de estratégia criativa e um laboratório de futuros plurais, como eu chamo, que a gente literalmente pesquisa, cria estratégias e cria em qualquer formato. Pode ser campanha, pode ser experiência, e aí hoje a gente faz experiência de festival para Afropunk Bahia, para Psica, para Feira Preta, Lollapalooza em breve, vídeos para diversos fornecedores, faz Consumer Insights para bastante gente. A gente acabou de fazer não, está fazendo relatório de Consumer Insights do Tudum, que acabou de acontecer. Então, pode ser vários formatos. O ponto aqui é traduzir a pesquisa para algo que se torne vivo. E aí eu escolhi fazer essa apresentação aqui para vocês num sentido muito objetivo e pragmático, inclusive, que traga informações sobre a geração Z, mas que ensine para vocês o pensamento. Que eu posso trazer muitos dados, eu posso trazer muitas informações, mas eu preciso que vocês realmente entendam a pensar qual é essa conexão entre geração Z e os usos do celular. E aí vou trazer muita coisa na minha perspectiva, e eu quero ouvir de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, questões, tragam aqui para o chat e a gente conversa depois, por favor. Então, quem é a geração Z, né? Eu trago essa resposta muito na perspectiva da Jean Twenge, que está aqui embaixo. Ela escreveu um livro que chama Gerações. O livro está em inglês, por enquanto, é um livro recente. E ela traz uma perspectiva muito menos sobre as datas, né? Que é o que a gente conhece. Até coloquei aqui, 95 a 2012, mas é muito mais sobre os cruzamentos entre gerações e, além disso, o que acontece ao longo do tempo, né? Quando entra a internet, tem uma mudança na sociedade que descreve o que vai ser essa próxima geração. Quando chega a inteligência artificial, são essas mudanças maiores que são muito mais no corpo do que no tempo. E aí o tempo acaba sendo uma relação entre essas duas coisas. Então a geração Z, ela vem de um processo que acontece na sociedade também de possibilidade de fluidez e de disrupção de identidade de gênero e sexualidade. Então um dos dados é que mais de 15% da geração Z tende a se identificar com algum gênero, alguma identidade, além de cis, gênero ou de hétero. Então, tem um número muito maior de pessoas trans, não binárias, de pessoas que se identificam como bissexuais, muito por um desejo de fluidez, de transitar entre essas identificações, possibilidades e experimentação. Eles têm uma evolução mais longa, tendem a ter, né? Tem menos aquela excitação de chegar nos 18 anos que os millennials tinham, né? De, meu Deus, eu quero ser adulto logo, eu quero a minha festa, eu quero começar a beber, eu quero esse tipo de coisa. E aí a Twenge fala que os jovens de 18 anos agora são muito mais os de 14 anos das gerações anteriores, que estavam ali, né, curtindo com os amigos, naquele processo de fluidez, de entender quem eles são, como que é esse processo de construção de identidade. A geração Z tende a ser mais cuidadosa que as outras gerações, eles evitam perigos e o que pode gerá-los, então álcool, briga, acidentes, tem menos esse desejo de romper limites no sentido que alcance a vida deles, né, que alcance o corpo. Eles são muito mais assim na internet, talvez a gente entenda isso melhor daqui a pouco. E aí o grande ponto, né, que é o que mais tem se falado sobre geração Z, é da saúde mental, porque como eles chegam no mundo já completamente conectado, completamente multi-estimulado ali, os indicadores de saúde mental e bem-estar são mais negativos em relação entre os adolescentes, jovens e adultos, porque eles chegam num lugar em que eles estão mais 50% do tempo ali mais 50% não, mais de 5 horas por dia entre telas, né? E aí ela diz que quando a penetração do smartphone ultrapassou 50%, 3 em cada 4 adolescentes começaram a usar as redes sociais. Então, quase todos os adolescentes estão nas redes sociais, sendo multi-afetados, e isso gera uma ansiedade, né? Uma agonia ali, diária, em relação a isso. E aí, junto disso, então eles têm também um menor consumo de TV tradicional do que qualquer outro grupo, eles passam menos de 1 hora assistindo qualquer conteúdo televisivo, e ficam na internet ao mesmo tempo. Então, ainda que eles assistam televisão e já façam isso por menos tempo, eles fazem isso ao mesmo tempo assistindo internet. Isso é muito perceptível. Eu tive a oportunidade de construir a estratégia de um programa novo para a Globo, e o briefing da criação do programa era que fosse um programa multitela, que fosse para a família e que, ao mesmo tempo, o adolescente ou o próprio adulto, né, naquele
naquele cruzamento de gerações que eu falei para vocês, pudesse assistir ou interagir com o programa ao mesmo tempo no celular. Então, isso vem num lugar também de pensar, não é só um comportamento, né? Ele já virou uma estrutura. E aí isso se deve à maior disponibilidade de outras formas de entretenimento, como redes sociais, plataformas de streaming. Então, é muita informação para ele escolher. A televisão tem sido menos atraente. Ficam mais tempo em redes sociais, porque são muito engajados ali, quase todos os jovens estão lá, como a gente falou, e é uma mudança muito significativa entre as outras gerações que usavam as redes sociais de forma mais passiva, e ainda usam, né? Eu acho que em relação a tempo, a geração Z ainda fica mais, mas também não fica muito atrás de outras gerações, como millennials e até os boomers. Eu digo até, eu vejo meus pais, eles ficam muito tempo à noite, né, no celular, mas os jeitos de usar, eles não ficam postando tanto quanto a gente, eles mais absorvem do que realmente interagem ali. Tem muita abertura para testar novas plataformas, tem um desejo de entender para onde a tecnologia pode ir, né? Sobretudo para experiências únicas interativas. Então, 1/4 dos adultos da geração Z usam o YouTube porque oferece outra interação. E logo em seguida, TikTok, que a diferença está cada vez menor, e Instagram logo em seguida. E tem muita disponibilidade para comprar em redes sociais. Eles têm um desejo de praticidade e facilidade ali na compra e confiam muito mais na segurança das transações online do que na das lojas. Tem mais algumas coisas que a gente vai ver em seguida que fazem com que eles comprem em redes sociais. E aí compra aqui não é só a gente pensa automaticamente em roupa, tô falando de jogos, tô falando de soluções para a vida. E aí aqui o importante dessa frase é, tá, cerca de 250 mil e-mails, mensagens, textos são enviados por mês dentro das organizações. Essa nova geração de colaboradores utiliza 10 mil horas do seu tempo para falar ao celular. Isso significa que privá-los de acessar a internet é o mesmo que privá-los de suas identidades, ou de seus IDs, né, de quem você constrói ali. Eles perdem a própria noção de identidade. E aí esse é um dos meus grandes pontos aqui. A grande coisa da geração Z na internet é esse lugar de criação e gerenciamento de identidade. Tem aquilo de fluidez, tem aquilo de experimentação. Por que que eles passam 4 horas e 17 minutos por dia na internet e no celular todos os dias? E aí vem a inteligência artificial para ajudar a gente a responder por quê. É um match maravilhoso. É uma geração 100% digitalizada, eles já chegam com a internet ali sendo oferecida com facilidade. É uma geração que não entende como os millennials entenderam, porque acompanharam toda a criação e desenvolvimento da internet. O que é esse rastro de informações? Quais são esses dados que vocês chegam? Essa discussão não adere tanto na geração Z. Por rastro de informações, eu digo os dados que vocês vão deixando nos sites, né? De iFood, de Google Maps, de tudo, para ele cruzar tudo isso e te trazer recomendações. É uma geração que tem uma restrição de interação, então muito do desejo de compra online e do fato deles comprarem mais online é porque eles não confiam tanto em recomendações humanas, eles não desejam ir até uma loja para resolver a vida, eles desejam justamente rapidez e controle. E existe aqui uma abstração da ideia de erro, né? O erro para eles está associado ao humano, ou está associado a coisas o que para eles significa risco, né? Então, um grande exemplo aqui a gente tem discutido muito o ChatGPT hoje em dia, e tem muitas pessoas falando, né, que ele não sabe de tudo, que muitas informações ali são falsas e tal. Quando eu falo erro aqui, é esse lugar de erro e falsidade, e onde está a verdade, onde está a fonte das coisas. Então, tem uma abstração da geração Z em relação a isso, porque eles desejam primeiro a solução de um problema, e não necessariamente entender se aquilo está certo ou errado, da onde vem aquela informação. E no final de tudo, eles desejam essa personalização, eles querem uma coisa que seja muito para eles. E boa parte dessas coisas, desses comportamentos entregam isso, né? Eles querem exatamente, eles querem que chegue na mão deles o que eles querem comer, o que eles querem comprar, o que eles querem assistir. Então, eles lidam com tudo isso muito focado em personalização. E aí, o que a inteligência artificial oferece? Essa recomendação absoluta a partir dos dados que ela absorve da gente, então ela entrega conforto para além de recomendação, o que é ótimo. O Spotify, no fim, é isso, né? Muita gente reclama, mas não dá para criar essa playlist assim, assado. No fim, o Spotify se moldou para ser um aplicativo não de música, mas de recomendação.
Eles não querem ter restrição de interação, eles não querem ter interações diretas com humanos, não sei o quê. A inteligência artificial oferece um diálogo direto, né? A Siri, a Alexa, você dá um prompt e você automaticamente tem a solução e a resposta ali muito direta para aquilo que você pediu. Rapidez e controle é o que a inteligência também oferece. Igualmente, essa abstração da ideia de erro, ela tem acesso a diversos bancos de dados e ela entrega o que você queria, não o que é certo ou errado, né? Não tem essa verificação no final. E eu falo muito disso porque é também uma questão de segurança, né? Você não sabe para onde você está indo, porque se você não revisa essa informação. E, no fim, exatamente entrega a personalização. O que isso quer dizer? Que a geração Z, ela é muito baseada num cálculo de vantagens para seguir na internet e a partir do uso de celular. Que é esse cálculo de vantagens, justamente esse perigo que essa recomendação oferece em relação a conforto. O desejo e a preferência por recomendação é tão forte que 88% declara que pagaria mais por recomendações de robôs, por exemplo. 58% de quem compra online confia na qualidade das recomendações dos robôs e acredita que a escolha foi feita a partir de algum algoritmo assertivo de personalização. Eles acreditam, eles não necessariamente vão atrás dessa fonte. E 60% acredita que as recomendações sobressaem as feitas por humanos, que elas são melhores que as dos humanos. Eles confiam muito mais na inteligência artificial, por todos aqueles pontos que eu coloquei para vocês, que são as vantagens que a geração Z considera. Então, não tem um esforço para você se sociabilizar com as máquinas, né? Eles aceitam esse lugar de se aderir a novas plataformas ou novas tecnologias, vem nesse lugar que... Aqui tem um ponto que é muito interessante. Eu fui no South by Southwest esse ano e assisti, não sei se vocês todos conhecem, mas a Amy Webb é uma futurista que apresenta o Trend Reports todos os anos no South by, há 17 anos. E ela fala que o maior skill para o futuro, a maior habilidade a ser desenvolvida para o futuro e que vai ser, né, um grande lugar de poder de conhecimento, é você saber escrever um prompt para uma inteligência artificial. Vai ser um lugar de diferenciação. Você conseguir sociabilizar com máquina, então, é um lugar de uma certa superioridade, é um lugar, mas para a geração Z é também um lugar do cool. Então, eu prefiro sociabilizar com uma máquina que vai me entregar uma coisa que eu sei o que é, e que eu não vou precisar discutir com ela, porque ela não vai, né, tentar ser incisiva comigo, ela vai me dizer exatamente aquilo que eu quero ou que ela acha melhor e talvez eu confie. E um humano não faria isso, né? Eu teria que ter todo um outro esforço de sociabilização. Então tem um lugar de elevação do poder das máquinas aqui. E aí é isso, a geração Z vem ao mundo com um ambiente virtual consolidado, o que dá a eles essa maior naturalidade na interação com a internet e com as novas tecnologias de forma muito geral. Por estarem acostumados com esse ambiente, onde tudo é muito rápido e instantâneo, é compreensível que eles sejam mais propensos a escolher recomendadores mais velozes e práticos, que não são os humanos, e os avaliarem melhor. O meu ponto aqui, que é também o meu ponto final, e eu acho que eu falo muito rápido, é que o maior perigo é justamente essa naturalização da tecnologia e a aceitação da segurança como aqui eu coloquei como uma nuvem ou como uma certeza, porque a geração Z lida com a segurança como uma ideia, como uma coisa que pode ou não acontecer, que está sempre longe delas, como é a inteligência artificial, está sempre longe, e ela controla a inteligência artificial, então a segurança, teoricamente, está na mão da geração Z, mas não. Então, esse conforto gerado pela recomendação tem um custo diário e precisa ser sempre revisto e negociado. Quando qualquer coisa, eu falei ali de erro e de falha, quando algo foge do esperado, a relação é de muito medo, é de achar, nossa, nunca imaginei que isso poderia acontecer. Não sei se vocês têm acompanhado, por exemplo, os casos de erro do Tesla, do carro, né, da marca Tesla. Vários acidentes acontecendo, vários comandos que o carro não consegue seguir ou gerir ali. E isso não está sendo muito dito, né? Porque a galera não assume que inteligência artificial pode ser um erro. Ela é maravilhosa, perfeita, incontestável. E eu estou usando a inteligência artificial como coisa que tem acontecido agora, né? Como esse lugar, mas tem um lugar estrutural anterior que é esse dos dados, né? A geração Z não lida com os dados como uma coisa tão importante como deveria, e isso só evolui para esse lugar da inteligência artificial agora, porque é o que ela mais absorve,
para gerar esse lugar de conforto. Então, a naturalização é realmente o que mais gera esse perigo de não ver quais são os danos que o uso do celular dessa forma pode gerar. E é isso que eu tinha para compartilhar. Desculpa ter sido tão rápida, eu fiquei muito animada. Perguntas, pessoal. Se vocês quiserem ir mandando no chat. Se alguém quiser abrir aqui também, não precisa ser dúvida, pode ser conversa, pode ser um exemplo. Se alguém quiser... Opa! Pode falar, Alan. Não sei se soaria como uma dica, né? Mas quando você estava falando sobre a interação da geração Z com a tecnologia, me levou a pensar em meios digitais que a gente consiga conversar, meios, né? Que a gente consiga conversar da melhor maneira com essa geração. Você observa que é uma geração mais conectada a não só redes sociais, como também videogames, em Eu geral. acho, sim, é uma geração muito multiplataforma. Eu trouxe muito o lugar do perigo do uso do celular, mas também tem muito uma geração que tenta, uma geração não, uma parcela dessa geração que tenta ser inclusive mais desconectada, por exemplo, que tenta ser muito mais presente com os amigos, que retoma coisas como piquenique, por exemplo. Mas esse lugar do metaverso e de novas plataformas é muito esse lugar da fluidez de identidade. Tem também lá no South by, depois eu mando as referências para vocês, mas teve um moço que é o JC Oliver, de uma empresa que chama Move 78. E ele fala de uma coisa que é metaversity, que é a identidade no metaverso. Ele fala que ele estava um dia numa sala de cinema dentro do metaverso, e aí ele foi conversar com as pessoas que estavam lá, e ele ficou surpreso que eram crianças de 8 a 9 anos, então tô falando até de alfa, nem de geração Z. Ele perguntou, por que vocês estão aqui? E aí as crianças falaram, cada dia a gente vai num lugar para experimentar e ver o que é mais a nossa cara. Isso é só um exemplo, mas tem acontecido muito esse lugar da fluidez. Os festivais, por exemplo, são muito isso, né? Plataformas de experimentação também de identidade. Então, com certeza, esses outros espaços de interação são lugares para esse teste, não só de identidade, mas também de conhecimento, de segurança, de quem quer interagir ou não presencialmente, porque acho que aqui a gente está falando de uma geração que é muito mais híbrida no que é presencial ou digital, né? Ele não é menos inteiro porque ele está no digital. Entendi. A Jennifer quer falar, levantou a mãozinha. Oi, gente, boa noite. Eu estava com uma dúvida a respeito do briefing, mas a respeito do que vocês estão esperando também. Avaliando os boards que eu vi durante os anos anteriores, eu percebi que tem um grande foco mais na ideia do que na estratégia que levou a ideia. Então, na hora que a gente vai apresentar lá para vocês, o que vocês acham que é importante e relevante ter nesse board? Na hora que a gente vai transmitir essa ideia. Então, na opinião de vocês, na avaliação geral, que vocês consideram que não pode faltar. Jennifer, a gente vai falar do briefing agora daqui a pouquinho com a Sofia. Posso guardar a sua pergunta, então, para depois que a Sofia terminar? Que daí eu acho que a gente já junta no mesmo assunto, pode ser? Tem uma pergunta aqui no chat da Ana Flávia. A pergunta dela é: então a Gen Z acredita mais em conselhos de robôs do que dos próprios pais? É relativo dizer isso, mas tenho confiado muito nos robôs. Eu acho que não é no sentido de conselhos, a gente está falando de informação, de preciso resolver esse problema, onde eu procuro? O primeiro pensamento, o primeiro despertar é ir para a geração, para a inteligência artificial, e eu acho que é nesse lugar de resoluções, de desejo, de preciso resolver, quem resolve? É a imagem de quem é o resolutor.
Mas provavelmente em direcionamento de vida, a gente pode estar falando dos pais. Depende, obviamente, da relação que tem com a família, né? Porque a relação fica mais dividida hoje em dia. Mas tem um dado, por exemplo, de que acho que mais de 40% da geração Z já tem interesse em ser atendido por analistas, por psicólogos, como inteligência artificial, e não mais no sentido presencial e nem online. Eles não querem mais uma pessoa. Eles querem alguém que resolva a questão para eles. Eles estão colocando essa questão de resolução, pragmatismo, nesse lugar da inteligência artificial de quem resolve estar com eles. Tem mais aqui? Tem pergunta da Bruna aqui. Algum dado, informação sobre o sentimento de medo e segurança, principalmente depois da pandemia? Não tem um dado específico sobre isso, posso procurar, de repente, trazendo os materiais de referência depois, mas o que mais tem se falado e que virou um dado solidificado nesse lugar é esse lugar da saúde mental, de até, enfim, tem alguns estudos que buscam que essa confiança exagerada na inteligência artificial é uma fuga do humano, que é um lugar de construir uma nova ideia de segurança também, né? Uma nova ideia de verdade, o que é referência para eles no sentido de verdade, resolução, ou também ter a inteligência artificial como esse lugar à prova de falhas, que vai respondê-los, que vai estar disponível, esse lugar deles quererem que uma inteligência artificial sirva também como psicólogo deles, é muito por isso, pela disponibilidade, o lugar da personalização, o lugar mais violento e perigoso dela é esse lugar da disponibilidade infinita. Eu posso ter uma sessão de análise 2 da manhã, se eu quiser, com uma inteligência artificial, com um psicólogo, não. Então, tem um desejo ali de ter essa recomendação infinita, de ter essa resolução infinita para as angústias que foram geradas desse lugar de medo e insegurança. Então, quem vai estar ali comigo a todo tempo? Não é um humano, né? É uma máquina, é um videogame, é um metaverso, é alguma solução que possa ser infinita e completamente disponível para mim. Aí tem uma pergunta aqui da Lorena. Como você enxerga a relação da Gen Z com o celular enquanto extensão de corpo e consciência? Sim. Eu acho que é bem nesse lugar, né? Tem muitos dados e pesquisas de pessoas de geração Z dizendo que, sei lá, mais de 70% da geração Z prefere prefere trabalhar a ter que ficar sem o celular durante o fim de semana. Prefere alguma coisa que eles não gostem muito do que ficar sem celular por mais de X horas, né? Então é uma relação muito de dependência. E eu acho que até para além de dependência, de você não necessariamente ter a consciência, muitas vezes, de que aquilo é além de você, de fato. Eu sinto isso, e as pesquisas trazem também muito no comportamento, né? A geração Z, ela não necessariamente consegue se adaptar às situações, ela chega sendo influencer, se ela for influencer, né? Ela chega tendo esse comportamento de dependência com o celular onde ela estiver, ela não se adapta ao lugar em que ela está. Se ela estiver numa ilha, numa reunião, num casamento, ela não se dá conta de qual relação ou de qual relação ter com aquele objeto, porque não é mais um objeto, né? É uma forma de comunicação, tem esse lugar também da disponibilidade infinita, e de um lugar de dopamina também, né? De você querer um like, de você querer alguém te escrevendo, de você querer estar sempre em interação ou sempre sendo demandado, sendo chamado. Então tem um lugar de prazer para além desse lugar de extensão de corpo, que eu acho que é o que cola as duas coisas. Tem uma pergunta da Yasmin aqui. Como você acha que fica a questão do negacionismo científico na geração Z? Ou até mesmo a visão das ciências para essa galera? Eu acho que ele aumenta de fato, porque é uma geração que quase, não é que tem menos confiança na ciência, mas confia no que quer, porque tem uma coisa que sentido vem muito do corpo, né? Porque quando a gente fala, mas isso não tem sentido, as discussões geralmente são nessa pauta.
sentido é uma coisa que a gente cria a partir das nossas bases, do que a gente acredita. É muito difícil, eu enquanto antropóloga, por exemplo, enfim, sou de esquerda, fui a muito protesto bolsonarista estudar, e é muito difícil você conseguir conversar com pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes das suas, mas para eu ir a campo eu preciso respeitar. E aí conversei muito, e tem um lugar ali que tudo que eles acreditam faz sentido para eles, para a vida deles. É preciso respeitar isso, né? Então eu acho que o lugar do negacionismo aqui vem num lugar de ter menos espaço para o diálogo também. A geração Z vem num lugar de eu acredito nisso daqui e acabou. Posso mudar de ideia a qualquer momento? Posso, mas se eu acredito, isso aqui é o estabelecido e não converso com outras coisas. Complexo dizer isso, porque no sentido de pensamento é assim, mas no sentido a fluidez também se mantém, ela também se mantém aberta para experimentar coisas, mas mais editáveis, eu diria, do que as outras gerações, né? Não é que ela vai no samba, no rock, no pagode, ela vai mais onde ela quer, mas existe uma fluidez, pelo menos, entre aquele lugar. Mas tem, sim, uma dúvida muito grande a esse negacionismo científico. O problema é que é antes do embasamento real. É baseado em coisas também igualmente questionáveis, mais rápidas, pensamentos mais curtos, eu diria. São opiniões mais duras com embasamento mais superficial. Eu respondi essa questão? Se tiver sobrado alguma dúvida, se não for esse o viés, pode abrir aqui. Uhum. Tem uma perguntinha aqui da Gabriele. Como você lida com o conflito de gerações Desculpa. Como você lida com o conflito de comunicação entre as gerações? Acha que é uma possibilidade partir uma flexibilidade da geração Z para entender e colocar em prática o como falar com os mais velhos? Essa é uma ótima questão. Eu acho que tem coisas que estão colocando esse conflito levemente mais abaixo. Eu sou muito defensora de coisas como festivais, mas entenda festivais como experiências. Que eu acho que, principalmente no Brasil, a gente tem vivido uma coisa muito massa, que finalmente a gente aprendeu a homenagear os mais velhos em vida. Isso é um fenômeno muito recente. Então, quando você coloca num festival pessoas como Alcione, Joelma, Djavan, você coloca diversas gerações em comunicação, ao menos no sentido afetivo, do tipo, nossa, minha mãe gostava daquilo ali. E você aprende a valorizar de outra forma. Isso é só um exemplo. Mas tem outras coisas, eu acho que faltam convites para ambos os lados. O meu exemplo era nesse sentido. Tem um convite para você acionar uma memória, um lugar que a sua mãe gosta, e aí você viver aquela experiência que você não escolheria viver, e aí você se conecta com algum lugar, né, da tua família, da outra geração, que faça sentido para você. Então, acho que falta a elaboração de bons convites para isso também, mas eu acho que a geração Z é muito flexível para isso, assim, no sentido de criar, inclusive, a geração Z é aberta para esses convites, né? Falta as outras gerações, talvez, também aderirem a isso, sei lá, ver a família inteira no metaverso, no videogame. Como é que faz isso? Mas tem um lugar que eu acho que boa parte da geração Z se interessa, que é esse cross entre os tempos também. A moda, por exemplo, hoje em dia eles se sentem muito mais identificados, e aí eles buscam o passado dessa moda para entender o que está sendo criado hoje e o que da moda está interferindo na música e etc. Então, esse cross entre o tempo está nos objetos de interesse deles, nos assuntos de interesses deles. E eu acho que vem daí essa flexibilização, essa mudança, esse convite todo. Como geração Z se relaciona com a arte? A arte é muito o lugar da fluidez, né? E a geração Z, ela entra muito no lugar de discutir, interromper, quebrar os padrões institucionais da arte. Então, você vê a geração Z se inserindo ou criando seus próprios espaços para serem artistas,
não precisando de instituições para se afirmarem artistas. Então, eu acho que vem num lugar muito renovador, muito questionador, muito renovador de verdade, assim, para o sentido da arte, né? A arte, ela impõe uma questão, apesar deles quererem resolução de questões, a arte é o lugar que você põe as questões para o mundo, e eu acho que a geração Z tem se divertido muito nesse lugar e sido muito, muito disruptiva. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem, que eu ia falar que era no Brasil, mas já é global, é a ROA, que é a galeria, a primeira galeria de arte fundada por uma mulher negra, que é a Igaya Dum, brasileira, maravilhosa, e boa parte dos artistas estão de geração Z e absolutamente premiados. Acho que a Rua deve ter 3 anos agora. Que é isso, precisou de um espaço para eles serem vistos, para eles serem legitimados, e eles estão gerando mudanças que são realmente estruturais, assim, de como olhar para a arte, de como pensar a arte, de como falar sobre a arte. Eu acho que isso materializa muito do que é a geração Z, que é esse lugar de não aceitar estruturas que não façam sentido também para a sociedade, né? Você muda, você vai lá e quebra ela. Você instaura a fluidez para aquilo que você acredita. Com certeza sim, isso de que os seguros são uma coisa antiquada. Faz muitos, e não só seguro, né? Tudo que é burocrático para a geração Z é muito visto como antiquado. E aí você pode ver como o surgimento de. Tem um lado muito bom e tem um lado muito perigoso, na minha visão. A coisa boa é, de fato, você tem as coisas mais pragmáticas, pode ver que todos esses serviços eles vêm para resolver mais rápido, melhor, de forma muito simples. Acho que um exemplo muito bom para mim é a Zereses, que é uma marca de óculos, que eles falam que, eu acho que o slogan deles é quase não parece uma ótica, uma coisa, ou legal demais para ser uma ótica, alguma coisa assim, que você consegue fazer o seu óculos no site deles. Você põe lá a receita, você escolhe, você prova, tudo se resolve lá. Ou esses diversos convênios e serviços de saúde que têm surgido também, que os consultórios são lindos e tem café da manhã e você se sente muito bem lá, e é para PJ também, o que é ótimo, porque finalmente entendeu-se que essa galera não precisava da burocracia gigantesca que precisava para acessar outros convênios. O lado negativo para mim é essa necessidade de envelopar tudo muito como bonitinho, positivo, querido, divertido e fã e cool, como se a burocracia não precisasse ser burocracia, sabe? Quase como se você não estivesse na realidade, que eu acho que aqui é onde a gente chega nesse lugar da segurança abstrata, que a segurança é quase como uma coisa garantida. Tipo, tô com meu celular na mão, nada vai acontecer. Sabe, a Apple não vai permitir que nada aconteça, ou a Samsung, ou quem quer que seja, ou esse aplicativo. Você não precisa lidar com isso. Então, assim como é isso, você não precisa lidar com a parte chata da saúde. Tem sempre uma resolução ali da parte chata para a geração Z, que é sempre um deslocamento da realidade. Então, a segurança também se torna essa coisa que está muito deslocada da realidade. E aí, então, o que que é a realidade? Se a gente está falando de uma geração que está 100% digitalizada, está híbrida, que hora que ela vai lidar com a realidade? Ou como ela vai lidar com a realidade? A realidade passa a ser sempre um susto, passa a ser sempre uma dificuldade absoluta. E aí, isso é o resultado daquele lugar de caos, insegurança e saúde mental abalada. Porque é humano, né? O humano, a parte real a burocracia, ela é conectada a esse lugar humano, porque eu digo, é o banco que antes era, né, que tinha que ir lá ver o gerente, é correio, é a caixa lotérica, é sempre o humano que traz medo, que traz insegurança, que traz esse lugar que é difícil para ele. Se você tira tudo isso, envelopa com um design bonito, tá perfeito. Aí eu consigo lidar. Mais alguma pergunta, gente? Entendi.
Acho que é isso. Então, Monique, obrigada, viu? Obrigada a você. Aprendemos muito. Obrigada, gente. Eu vou depois mandar um documentinho com essas referências que eu não tive tempo de fazer mesmo. Essas coisas que eu citei para vocês procurarem depois. E se tiverem mais questões depois, podem me mandar também, que eu escrevo, mando. Obrigada. E se você puder mandar a apresentação, que o pessoal já estava pedindo aqui. Manda, claro. Pode deixar. Então, tá bom. Vamos lá, Sofia? Simbora. Depois dessa surra de Gen Z, amei. Chocadíssima com o psicólogo inteligência artificial. Gente, terapeuta humano é bom demais. Fica a dica aí. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma apresentaçãozinha enxuta também, vai ser jogo rápido para a gente também conversar. Show. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Sofia, sou diretora de criação na Gut. Eu trabalho com a Porto desde que eu entrei na Gut, tem 2 anos e pouquinho, e toco também as contas de Zé Delivery e Compass. E aí vamos falar hoje do nosso briefing, que é desse produto Porto Celular. E aí eu peguei aquele briefing que vocês receberam e eu dividi ele em algumas partes, as partes principais, para a gente ir destrinchando essas informações e conversando sobre. Então, começando um pouquinho pela marca, falando um pouquinho da marca. A Porto é uma empresa que tem muitos e muitos anos, já tem 75 anos de história. Até o ano passado, essa era a marca e esse era o nome da empresa, era Porto Seguro, sempre foi referência no segmento de seguros, continua sendo, direto a gente tem que fazer uns anúncios ali para o Estadão, para a Folha de São Paulo, falando que a Porto ganhou algum prêmio de mais lembrada, mais reconhecida, primeiro lugar de algum ranking, então é uma marca ainda muito, muito presente na cabeça do brasileiro. Mas com esses muitos anos de história, foi uma marca, uma empresa que foi evoluindo, indo além do seguro. Então, o ano passado, a Porto passou por um rebranding, e agora ela é só Porto, que é o jeito que a gente se refere a ela no dia a dia, ela adotou isso para o próprio nome. Deu uma modernizada na marca, ainda tem o elemento da caravela, mas vocês podem ver que está um design bem mais minimalista, mais bonito. E aí, o que isso significa? Significa que é uma marca que está com toda a intenção de se modernizar. Surgiu essa preocupação aí sobre seguro ser uma categoria antiquada, e eu acho que esse rebranding já diz muito da intenção da Porto. Ela continua sendo tradicional no sentido de ser muito reconhecida, de ser muito lembrada, mas ela está com essa intenção de se modernizar. E significa também que ela não é mais só segura, ela tem uma diversidade imensa de produtos, de serviços, que eles chamam lá de verticais, né, que são as áreas diferentes dentro da empresa. Além de seguros, a Porto tem um pezinho na saúde, a Porto tem agora o Porto Bank, que é um banco digital, e tem 1 milhão de outros serviços para casa, para carro, e de concertos e tudo mais que vocês puderem imaginar. Então, isso é só um cenário geral para vocês entenderem o momento da marca, e aí aqui a gente vai focar em seguros, que é essa categoria mais conhecida deles. A Porto, então, com essas várias verticais, tem cuidados que cercam a vida toda dos clientes, então são cuidados que cercam a saúde, o trabalho, o carro, a casa e o que mais eles precisarem, que é o que a gente chama de Life Tech Company, que é essa empresa, essa marca que vai acompanhando todos os passos e todos os momentos da vida da pessoa com diferentes produtos e serviços. E aí, por falar em cuidado, ele é o elemento central da nossa comunicação hoje, é ele que permeia todas as ações e o tom de comunicação da marca. Então, é sempre legal lembrar que Porto é leve, ela é quentinha, quando você pensa em Porto, você pensa nessa proteção, então não tem zoeira pesada, não tem humor escrachado, não tem baixo astral, não tem um sentimento de risco, um sentimento ameaçador
com as pessoas, principalmente quando a gente quer falar de seguro, a gente tende a ir um pouquinho para esse lado criativamente, assim. E se você não tem seguro, isso pode acontecer com você. Não é muito por aí. A gente tem esse humorzinho leve, a gente tem essa intenção de proteger e de cuidar das pessoas. E aí, sempre seguir pelo nosso conceito, quando você estiver pensando nas ideias, que é o conceito que a gente está usando agora, todo cuidado é porto. E aí eu acho que a formulação desse conceito fala muito também sobre o tom da comunicação, porque ele tem esse trocadilhinho leve com a expressão do dia a dia que a gente usa sempre, que é todo cuidado é pouco, mas também é uma coisa leve, é uma coisa mais para o inteligente, assim, para o quentinho. Então, esse é um panorama geral da marca, de onde ela está hoje. E aí, falando um pouquinho sobre o produto, como a Monique falou, o celular não desgruda da nossa mão, ele virou uma extensão do nosso corpo, e com isso, ele corre um monte de riscos, todo mundo já passou por essa raiva, esse ódio de deixar o celular cair, rachar a tela, molhar, e já passou por esse prejuízo também, porque ou você tem que mandar consertar, e às vezes o conserto é mais caro que um novo, ou comprar um novo mesmo. E aí, apesar dessa frequência dos danos, e apesar do celular ser uma parte inseparável do nosso dia a dia, só 11% dos brasileiros protegem o celular com seguro. Então, a gente está disposto a sair na rua correndo esse risco de ter esse prejuízo, em vez de fazer um seguro e proteger o celular e usar ele de um jeito mais tranquilo. E aí, é para isso que existe o Porto Seguro Celular. Ele tem várias coberturas, mas a cobertura mais completa inclui roubo, furto, quebra acidental, danos à tela, danos por água. Ele tem uma garantia internacional e ele tem um pagamento facilitado com o Porto Bank. Ele tem uma contratação digital também, online, que acho que também toca nesse ponto que a Monique estava falando das burocracias e serem mais difíceis de serem encaradas aí pela Gen Z. Então, é um seguro que é super completo, é um seguro que você, uma vez que você faz, você pode andar na rua um pouco mais tranquilo, respirar um pouco mais aliviado, mas aí vou repetir o dado, apesar de ser um seguro que protege um bem que para a gente está sempre com a gente, só 11% dos brasileiros fazem. Então, a gente precisa descobrir o que apela, o que toca as pessoas para elas, de fato, entenderem a importância do seguro. E aí, falando um pouquinho sobre o público, que surgiu essa dúvida, a gente, claro, está falando com todos os gêneros. No briefing, a gente colocou 25 a 35 anos, porque essa é a faixa etária da Porto no geral. Mas aí, acho que para esse produto especificamente, a gente pode falar com pessoas mais jovens. Então, pessoas a partir dos 20 anos. Acho que muito mais jovem do que isso, já não combina muito assim com o poder aquisitivo, são que a gente está mirando com uma coisa aspiracional mesmo. Acho que mais jovem do que isso é difícil de convencer da importância de um seguro, assim. Então, a partir dos 20, acho que tá casando com o nosso objetivo. Um older Gen Z, podemos chamar assim. São pessoas que, para quem o celular é indispensável, tem smartphones que são bons, fazem esse investimento. O seguro não é exatamente barato, não é uma coisa baratinha que você faz ali R$20 e está resolvido. Então, no custo-benefício é melhor, é mais apelativo para quem tem smartphones melhores. E um perfil atitudinal, são pessoas que gostam de aproveitar experiências, vivem intensamente e estão nessa fase da vida de construir sua independência, sua carreira e sua família. E aí, chegando no ponto do que a gente vai criar, o que a gente está procurando aqui. É a famosa, renomada, essa querida, falada, PRable Idea. É a ideia que vai gerar notícia, a ideia que vai gerar barulho, que vai gerar buzz, que vai gerar mídia espontânea para a gente, que é sempre o ouro aí da publicidade que a gente está procurando. Tem formato obrigatório? Não. Desde que a gente consiga mostrar o benefício de estar protegido por um seguro celular da Porto e gerar barulho, vale tudo. Ativação física, social, TV, promoção. E aí fica aí o desafio se a gente quiser, por exemplo, usar a TV e com esse dado de que a Gen Z assiste muito menos TV do que as outras gerações, enfim.
eu acho que também tem um desafio aí de juntar o meio, o veículo da ideia com o público que a gente quer falar. E um ponto importante é que jamais a gente pode colocar nossos consumidores em algum risco. Então, quando a gente fala de seguro, o ponto que eu estava falando antes, a gente tende a ir um pouco para esse lugar. Por exemplo, a Porto vai dar o celular do ladrão para as pessoas, porque todo mundo pode andar com o celular do ladrão. Não, isso é perigoso. A gente está colocando as pessoas num risco desnecessário, porque ela está passando por uma situação de violência, um assalto, etc. Então, lembra do tom de novo, tem que ser leve, tem que ser quentinho. E lembra também dos nossos objetivos, que é um crescimento e awareness e consideração, ou seja, a gente quer que o nosso público saiba que o Seguro Porto existe, considere aderir ao Seguro Porto, e a gente quer que tenha um aumento da adesão ao seguro. Então, a gente pode ser ambicioso aí e jogar no número do Brasil, que a gente quer subir esses 11%, porque as pessoas entenderam da importância de estar protegidos pelo seguro celular. E aí, acho que um bom medidor da ideia é você se perguntar a si mesmo, como jovem, sobre a sua própria ideia. Isso me faria pagar um seguro celular da Porto? Isso está destacando para mim como é importante estar protegido? Isso me faria entrar lá no site, desembolsar um dinheiro e proteger o meu celular? Acho que essa é a boa medida que a sua ideia precisa responder. E aí, para terminar, eu trouxe uma referência de uma ideia que a gente fez na GUT ano passado, justamente para esse produto, para o seguro celular, que eu acho que é um bom exemplo de tom que a gente está procurando aqui. A gente criou online uma loja de mentira chamada Gambiarra Store, porque a gente sabe que é um comportamento muito comum quando acontece alguma coisa com o seu celular, tem algum dano, a gente já faz logo uma gambiarra em vez de ir lá consertar, em vez de trocar. Ah, tô sem grana, tô sem tempo, não quero, meto lá uma gambiarra e vou tocando a vida enquanto isso. Então, a gente criou essa startup de mentira e a gente fez um site que a navegação era muito parecida com os sites da Apple, que é essa navegação também bem de design, bem interativa, tal. E aí uma influencer estava fazendo uma live, a gente colocou ela para fazer uma live e derrubar o celular dentro da privada na live. E aí no dia seguinte ela falou: "Putz, molhou, não sei o que fazer, me indicaram aqui essa Gambiarra Store". E aí lá dentro do site tinha os produtos que a gente já usa normalmente, mas de um jeito super designudo, assim. Então a gente fez o pote de arroz para secar o celular se ele caísse na água. Aí você podia escolher se tinha arroz branco, arroz integral, arroz vermelho, enfim, podia escolher as cores. Tinha um mini secador, e aí você podia escolher onde que seu celular tinha molhado para colocar um modo do secador para secar ele. Tinha uma luva touch, que era a galera corta o dedo, passando o dedo na tela trincada, né? Então, tinha uma luva touch para você conseguir mexer no seu celular rachado sem se machucar. Tinha uma fita adesiva para você também colar a sua tela de um jeito estiloso. A gente pegou todos esses produtos que a galera já usa e já faz e colocou dentro desse site. E aí tinha um botãozinho, acho que aqui dá para ver, tinha um botãozinho ali, o Quero, que se você clicasse nele para comprar, você era encaminhado para o site do Seguro Celular da Porto, com um bannerzão lá imenso falando: chega de gambiarra, o que protege o seu celular de verdade é fazer um seguro e com um descontão para as pessoas comprarem. Então, acho que é uma boa referência criativa assim, do que a gente está procurando. E é isso, foi uma apresentação curtinha para a gente bater um papo aqui. Dúvidas? Angústias? E aí, pessoal? A gente tinha deixado uma dúvida para depois. Se a pessoa quiser falar de novo, e o Alan está pedindo para falar também. Pode falar, Alan. Ah, não, beleza. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida sobre a ideia para a prancha. Pode ser uma ideia só, com sugestões de aplicações em vários veículos, ou tem que ser uma ideia só para um veículo específico?
pode ser uma ideia só que você tem exemplos de como ela reverbera. Por exemplo, a ideia é a Gambiarra Store, ela é um site, mas aí a gente vai ter influencers falando sobre isso, a gente vai ter um out of home com uma artezinha da Gambiarra Store, acho que tem uma ideia central e pode ter os desdobramentos dela. Eu pessoalmente não faria muitas, porque eu acho que fica muita coisa para um board. Acho que exemplos cruciais do que a ideia precisa para ela existir. Beleza. Tem uma pergunta aqui sobre o exemplo de sentimento de risco. Um exemplo negativo, você diz? Por exemplo, a gente vai... um exemplo de ideia. Vamos colocar um monte de cabine na Paulista com seguranças para você poder usar o seu celular sem se sentir mal. É o tipo de ideia que, assim, funciona? Funciona. Não combina muito com o tom de Porto, porque parece trazer um sentimento meio ruim, um sentimento de nossa, qualquer coisa que eu faço na minha vida eu estou correndo um risco, eu posso ser assaltada a qualquer momento. Acho que o que a gente está mirando é mais um sentimento positivo do que o negativo. Não sei se eu respondi. Boa. Sobre o público, a gente tinha colocado no briefing antes 25 aos 35 e agora a gente pode focar de 20 até 35. Mas acho que o que conta é ter esse comportamento digital, ter alguns dos comportamentos que a Monique contou. Só não ser um Gen Z muito, muito jovem. Acho que o Gen Z é a partir dos 20. Como referência direta, você diz uma parceria? Você colocou não é collab, mas acho que eu não entendi, então. Tipo, Apple, Samsung é a marca do celular? Não, espera, acho que você está me pedindo para usar outras marcas como referência, é isso? Acho que eu não entendi a pergunta. Meu gato tá insano aqui. Sim, sim. Sim, acho que a gente tem uma preocupação só de não fazer coisas muito iguais, né? Que outras marcas já fizeram, claro. Mas, sim. Budget, a gente não quis determinar. Acho que a gente pode deixar livre. Porto não é uma marca que faz ideias faraônicas, assim. Não dá para trazer uma ideia que fala, vamos usar a Beyoncé para... Acho que não. Acho que é manter no nível mais razoável, mas a gente não quis determinar um budget também para não restringir vocês demais. Uma marca evento que já fez collab? Collab, eu não sei se a Porto já fez, mas a Porto tem muitos patrocínios. Ela patrocina a Fórmula 1, patrocina o The Town, vai patrocinar alguns outros shows, alguns outros festivais. Então, acho que talvez na área do patrocínio também tenha uns contextos legais que vocês podem aproveitar. Eu acho que só se a collab for uma coisa muito, muito foda. Se eu pensei na falta de outra palavra, uma coisa muito, muito disruptiva, assim. E que faça sentido, que faça muito sentido para Porto. Uma collab pela collab, tipo, vamos fazer um seguro em parceria com a Pablo, porque é bonitinho, aí eu acho que não. Acho que tem que ser muito pertinente, muito juntado, muito junto uma coisa com a outra, assim.
Alguém tinha feito uma pergunta antes sobre o board, né? Sim, isso que eu ia falar. Se essa pessoa quiser falar de novo, eu lembro mais ou menos a pergunta, mas não lembro exatamente. Acho que tinha a ver com o que é importante ter no board, qual que é a coisa mais importante para colocar no board, algo assim. Eu sempre gosto de fazer o board, não precisa ser definido exatamente assim, mas eu gosto de pensar qual o contexto que essa ideia surgiu, qual é o insight e aí a descrição da execução da ideia em si. E aí, não sei se precisa de outros desdobramentos, se eles forem essenciais, coloca lá também. Acho que como júri de estudante, a gente sempre procura ideias que sejam muito, muito, muito pertinentes ao briefing e que, ao mesmo tempo, sejam inovadoras, sejam super diferentes, assim. Mas sempre com o pezinho no chão, é isso que eu falei, não dá para, Beyoncé, vamos pegar o criador da Apple, e, assim, um pezinho no chão, mas que seja inovador. O pessoal está perguntando de videoboard. Não, não pode, gente. Pelo regulamento é só o JPEG mesmo que vocês podem mandar, tá? A gente pode ver se mudar isso para o próximo ano, mas esse ano vocês têm que seguir lá o regulamento. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem agora. Na vida real, a gente teria que usar obras de arte que têm direitos liberados, né? Mas não, vamos dizer que não. Acho que tem uma preocupação de não ser muito fora da realidade, serem coisas muito atuais, usar música de artista que a gente não ia ter dinheiro para pagar. Acho que é mais por aí, é um bom senso. Se puderem ser obras que já estão liberadas para o uso, melhor ainda. Oi, Sofia, tudo bom? Tá me escutando? Tudo bem? Então, sim. Uma pergunta. Eu queria saber se você tem alguma referência boa para a gente dar uma olhada, porque as campanhas voltadas para a área de seguros e mercado financeiro em geral são bem quadradas, né? Aí eu queria ver se você tem alguma referência boa para a gente dar uma olhada. Tem sim. Acabou de ganhar Grand Prix em Cannes, na categoria de Health, se não me engano, uma marca de seguro de vida. E aí é uma ação muito, muito, muito legal que eles pegaram uma série que é super famosa no país, se não me engano, é a Nova Zelândia. É uma série super famosa de detetives lá, de true crime, que a galera acompanha. E aí a ação que o seguro de vida fez foi, depois que o episódio acaba, o personagem que morreu nesse episódio volta à vida, na mesa, assim, de autópsia, volta à vida e fala, se eu tivesse tido um seguro de vida, não sei o quê. Então, assim, não é o Tom de Porto definitivamente, porque é muito escrachado, mas acabou de ganhar Grand Prix em Cannes. E eu acho que Geico é uma referência geral de marca, assim. Eles são muito, muito bons para falar de seguro. É o benchmark eterno para a gente aqui, é Geico. Beleza, muito obrigado. Boa. Mais alguém, gente? Ou podemos encerrar? Então, acho que é isso, né? Obrigada, Sofia.
Imagina, boa sorte, Ó, gente. chegou, Brilhem. chegou uma última perguntinha aqui. Referências musicais no board. Se pode usar? Sim. Eu acho que sim. Respondi da perspectiva de criação. Fê, desculpa. Não, da minha parte também, sim. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Sofia. Vamos E junto. boa sorte aí para vocês. Qualquer dúvida. Opa! Eu tenho uma, mas não é bem a respeito do briefing, é sobre a possibilidade de isenção para inscrição. Vocês falaram para enviar a peça até o dia 26, 27, perdão. Para os embaixadores, né? Isso, É isso? isso. Pode falar. Então, sobre esse envio, a gente vai receber o retorno no próprio dia 27 com relação a isso, porque o meu receio é de ficar pendente esse retorno e acabar embaralhando com a inscrição do dia 28. Não, eu vou responder no dia para Ah, vocês, tá bom? Fica tranquilo. perfeito. Eu Já. aviso todo mundo, Obrigado. tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Brilhem. Boa sorte. Beijo.